chefe? Fala, cara, tudo certo? E que tem canal no YouTube e tudo? Isso. Você que é o produtor do canal? Aham. Maneiro. Posso te explicar como é que é o museu itinerante? Como é que tu soube do museu? É que trabalho na VEG. Ah, maravilha. Maravilha. Cara, olha só. Esse aqui é o Museu VEG itinerante, né? Tem esse nome itinerante justamente porque a gente está itinerando em várias cidades. Então a gente começou em Itajaí, que é onde a VEG tem unidade. Estamos na de Blumenau, mas vamos rodar por todos os locais no sul e sudeste que a VEG tem atuação direta, né? Aham. E esse museu é Museu VEG porque lembra o nosso museu lá de Jaraguá do Sul. Sim. Nós temos alguns parceiros, como o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, nós temos a Auckland, empresa de arquitetura. O projeto ele é realizado através da Lei Rouanet, né? Lei de Incentivo à Cultura, por intermédio do Ministério da Cultura do Governo Federal e, claro, o patrocínio da VEG aí, né? E aí, quando o pessoal é colaborador, a gente faz uns quiz pra ver como é que eles estão Não, afiados mas eu aí. tenho só 2 meses, Ah, não, então eu então tá perdoado. tô naquela pique todo não. Então eu vou pedir o teu palpite pra ver se tu chuta mais ou menos perto. A história inicial tu conhece, né? O W de Werner, o E de Egon, o G de Geraldo, que era o nosso eletricista, o administrador e o mecânico. E lá na década de 60 eles começaram essa empresa, que hoje tem bastante colaborador. E aí quantos colaboradores tu chuta que a VEG tem? Deixa eles falaram lá na integração, 17 mil, alguma coisa, é muito número. É muito número. Muito número. Perto de 50. Perto de 50 mil colaboradores hoje. Então, está em 47, mas cada vez vai atualizando mais, né? Aham. E essa galera está distribuída em 64 parques fabris, 17 países e 4 continentes. Fora o fato que a gente exporta para mais de 120 países, né? Então é uma potência. E como é que está distribuído o museu? Nós temos aqui atrás o hub, que conta a história da VEG, né? Então se tu se aproximar dele, ele começa a interagir contigo. E os demais aparatos são todos interativos, ou seja, vai ter um bilhetinho na frente, escrito como é que você interage com ele, e a partir disso é só interagindo. Esses daqui são de colocar o ouvido, tem alguns que é de virar de ponta cabeça, outros que é para sentir temperatura, e assim vai indo. Qualquer dúvida que tiver, a galera de colete te ajuda aí. Ok. Fechou? Valeu, obrigado. Obrigadão, qualquer coisa, tamo aí. Valeu. Então, vamos nesse primeiro. É só aproximar do sensor que ela já começa a interagir. Sensor? O sensor tá só em cima. Aqui agora. Olá, Sim, tudo obrigado. bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a Ana e vamos contar para vocês uma história sobre os fundadores da VEG, Werner, Egon e Geraldo. Em 1961, eles criaram a Eletromotores Jaraguá, que depois viria a se chamar VEG. Na sequência, meus amigos Maria e João vão contar para vocês mais algumas curiosidades desta história. Você sabe que foi do nome do seu Werner que veio o W, de VEG. Então, as 3 letras de VEG são as iniciais dos fundadores. Ele começou seu aprendizado ainda menino, brincando em meio às turbinas e à roda d'água que produziam energia para a serraria do seu pai. Aos 14 anos, Werner ajudou a construir o primeiro gerador elétrico de Jaraguá do Sul. Quando serviu o exército em Curitiba, especializou-se em eletrônica e, quando voltou a Jaraguá, instalou uma oficina de conserto de motores e equipamentos elétricos. E assim, a profissão de eletricista do Sr. Werner foi um dos pilares para o desenvolvimento da VEG, pois ele se dedicou à concepção do projeto de motores elétricos, transformadores e de geradores que a VEG fabricava. Você prefere conversar agora sobre eletromagnetismo ou sobre as energias renováveis? Toque a tela nos botões aqui embaixo. Veja só que interessante. O funcionamento do motor elétrico
parte do princípio do eletromagnetismo. O estudo do eletromagnetismo teve início da descoberta de que as correntes elétricas geram campos magnéticos. O eletromagnetismo estuda a geração de campos magnéticos por cargas elétricas em movimento. Ele também descreve a natureza das ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo. Ele é essencial para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como rádio, televisão e telefonia. Explica o funcionamento de dispositivos, como eletroímãs, bússolas, transformadores e motores elétricos. Então, o conhecimento sobre eletromagnetismo tornou possível a segunda revolução industrial. Vamos relembrar isso. A primeira revolução industrial começou lá na segunda metade do século XVIII. Ela teve na máquina a vapor de James Watt sua principal tecnologia. Já a segunda revolução industrial aconteceu a partir do final do século XIX e teve várias inovações tecnológicas, como o motor a combustão interna e também o uso intensivo do petróleo. Naquela época, também crescia muito o uso da eletricidade e a construção de usinas de geração de energia. Vários inventores trabalharam para criar motores elétricos cada vez mais eficientes. Em 1879, começou o uso da eletricidade em países da Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. No mesmo ano, foi inventada a lâmpada elétrica. Um pouco depois, em 1883, Campos dos Goytacazes, no estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, foi a primeira cidade na América do Sul a contar com serviço de iluminação pública elétrica. O sistema era alimentado por uma pequena usina geradora termoelétrica. A inauguração foi feita pelo próprio imperador do Brasil, Dom Pedro II. E agora, prefere falarmos sobre a energia da biomassa ou sobre as energias renováveis? Toque na tela, nos botões aqui embaixo. A energia elétrica pode ser obtida de várias fontes. As melhores são aquelas renováveis, como a energia da água, do vento, do sol e da matéria orgânica, por exemplo. Existem também outras fontes que não são renováveis, como petróleo, carvão mineral, gás natural e nuclear, por exemplo. A eletricidade gerada nas usinas viaja por cabos até as nossas casas, onde vira luz nas lâmpadas, sons nos rádios e TVs, movimento nos motores e calor nos aparelhos. Mas com o crescimento da população e da necessidade por energia, precisamos da geração de energia por meio de fontes renováveis. Também é muito importante que o uso da energia seja cada vez mais eficiente. Por isso, as áreas de pesquisa e desenvolvimento são importantes. Através de intercâmbios de empresas com universidades e centros de pesquisa, pode-se buscar tecnologias melhores para a geração de energia limpa em projetos de energia solar, eólica, de biomassa e de hidrelétricas. Você prefere agora falarmos sobre eletromagnetismo ou sobre a energia da biomassa? Escolha aqui embaixo. Veja só que interessante. O funcionamento do motor elétrico parte do princípio do eletromagnetismo. O estudo do eletromagnetismo teve início da descoberta de que as correntes elétricas geram campos magnéticos. O eletromagnetismo estuda a geração de campos magnéticos por cargas elétricas em movimento. Ele também descreve a natureza das ondas eletromagnéticas, como a luz, por exemplo. Ele é essencial para o desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como rádio, televisão e telefonia. Explica o funcionamento de dispositivos, como eletroímãs, bússolas, transformadores e motores elétricos. Então, o conhecimento sobre eletromagnetismo tornou possível a segunda revolução industrial. Vamos relembrar isso. A primeira revolução industrial começou lá na segunda metade do século XVIII. Ela teve na máquina a vapor de James Watt sua principal tecnologia. Já a segunda revolução industrial aconteceu a partir do final do século XIX e teve várias inovações tecnológicas,
como o motor a combustão interna e também o uso intensivo do petróleo. Naquela época, também crescia muito o uso da eletricidade e a construção de usinas de geração de energia. Vários inventores trabalharam para criar motores elétricos cada vez mais eficientes. Em 1879, começou o uso da eletricidade em países da Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. No mesmo ano, foi inventada a lâmpada elétrica. Um pouco depois, em 1883, Campos dos Goytacazes, no estado da Guanabara, foi a primeira cidade na América do Sul a contar com Olá, serviço tudo de bem? iluminação Seja muito pública. bem-vindo. Eu sou o João e hoje vou lhe contar uma história sobre a fundação da VEG. As minhas amigas Anne Maria aqui ao lado também têm coisas interessantes para contar para você. Você sabe o que significa o nome da VEG? E agora? As 3 letras de VEG são as iniciais dos nomes dos fundadores. Os senhores Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Então, foi do nome do seu Egon que veio o E da VEG. O Sr. Egon João da Silva nasceu em 1929, no que é hoje o município de Schroeder, norte de Santa Catarina. O jovem Egon começou a trabalhar cedo. Foi como faz tudo, em um cartório em Jaraguá do Sul, com apenas 13 anos. No ano seguinte, iniciou a carreira bancária. Em 1957, aos 28 anos, tornou-se sócio de uma firma especializada na produção de canos de escape para veículos. Em 4 anos, a empresa passou de 8 para 150 funcionários. Em abril de 1961, em parceria com Werner Ricardo Voigt e Geraldo Werninghaus, fundou a VEG, que na época produzia apenas motores elétricos. Foi presidente da VEG até 1989 e levou a empresa a ser uma das maiores do setor, com negócios no Brasil e no exterior. A especialidade do seu Egon sempre foi a administração. Sua atuação complementava o sócio Werner na eletricidade e o sócio Geraldo na mecânica. E essa parceria foi a base da VEG. Você prefere conversar agora sobre valor humano ou sobre ESG? Toque a tela nos botões aqui embaixo. O seu Egon costumava dizer: quando faltam máquinas, você pode comprá-las. Se não tem dinheiro, você pode pedir emprestado. Mas pessoas você não pode comprar ou pedir emprestado. E pessoas motivadas por uma ideia são a base do êxito. Essa cultura de valorização das pessoas permanece na VEG e continua sendo uma das bases do êxito da companhia. A VEG começou pequena, com o sonho e o trabalho de 3 amigos, e conta hoje com a parceria de quase 50 mil colaboradores. Tornou-se uma empresa que faz diferença na vida de milhões de pessoas. É assim porque na VEG se acredita nas pessoas. E agora? Prefere falarmos sobre governança ambiental ou sobre ESG? Toque a tela nos botões aqui embaixo. A governança ambiental refere-se ao E do ESG, do inglês Environmental. São muitas ações que buscam fornecer produtos e serviços com a melhor eficiência e a menor pegada de carbono, sendo parceiro para a jornada de descarbonização dos clientes. Aperfeiçoar o design circular, ampliando a reciclabilidade, a desmaterialização e a durabilidade de materiais, produtos e embalagens. As metas ambientais das empresas devem ser claras e mensuráveis. É importante que as metas sejam específicas, quantificáveis, alcançáveis, relevantes e temporais. As empresas engajadas identificam e avaliam os riscos ambientais associados às operações da empresa. Em seus relatórios de sustentabilidade, as empresas devem se comunicar de forma clara e transparente. Mobilizar os funcionários e envolver os fornecedores e clientes nas iniciativas ambientais da empresa é crucial para alcançar resultados duradouros. Tem muito mais para a gente ver juntos. Agora vamos de governança social ou de governança corporativa. Toque a tela nos botões aqui embaixo na sua opção. A governança social é o S do ESG, tanto em inglês como em português. A responsabilidade social de uma empresa abrange inúmeros pontos, entre eles o treinamento dos colaboradores, relações e condições de trabalho, saúde, diversidade, inclusão, privacidade e segurança de dados, entre outros.
Tratam-se de elementos que constroem uma evolução constante da sociedade da qual a empresa faz parte. Uma das estratégias da VEG é sua relação com a comunidade. Então, a partir desse tema, a pergunta é: o que a empresa está fazendo de fato para melhorar a situação social do país e da comunidade em que está instalada? A futura resposta indicará quais foram os caminhos seguidos. Muito bem. Podemos seguir falando sobre trabalho em equipe, governança corporativa ou sobre diversidade, equidade e inclusão. Com qual dos 3 assuntos você gostaria? As empresas, muito frequentemente, adotam programas avançados de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Mas existem também alguns traços da cultura de uma empresa que perduram por muitos anos. No caso da VEG, aquele conceito afirmado pelo seu ego, pessoas motivadas por uma ideia são a base do êxito, ainda está muito presente na forma que a companhia se relaciona com seus colaboradores e também no relacionamento entre os colaboradores. Talvez uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa seja o método Kaizen. Do idioma japonês, refere-se a melhoria ou mudança para melhor. Kaizen é um processo de pequenas melhorias incrementais, resultando em melhoria contínua. Em vários aspectos, também desenvolve a colaboração em equipe. Todos os funcionários, desde a alta administração até os colaboradores, devem estar envolvidos no processo de melhoria. Promove uma cultura onde os erros são vistos como oportunidade de aprendizado. No Kaizen, a colaboração e trabalho em equipe são essenciais para identificar problemas e implementar soluções. Procura criar um ambiente de trabalho seguro e eficiente, muitas vezes utilizando os 5S. O que você prefere? Vamos conversar agora sobre diversidade, equidade e inclusão? Ou prefere irmos direto para a liderança? Você sabe o que significam os termos diversidade, equidade e inclusão? Antes de falarmos dos 3 temas, vamos começar pelo conceito de igualdade. Igualdade significa que todos devem receber as mesmas oportunidades. A equidade é a adaptação das oportunidades, deixando-as justas a todos. Diversidade e inclusão é permitir que todas as oportunidades sejam ofertadas a todos, sem preconceito ou discriminação. A VEG trata o tema de forma sistêmica, através do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, disseminando o respeito às diferenças, sem admitir discriminação, preconceito e assédio de qualquer natureza no ambiente de trabalho. Espero que você esteja gostando. Com qual assunto você quer seguir? Vamos de trabalho em equipe ou prefere irmos direto para a liderança? Toque abaixo e escolha. Quais são as características que um líder deve ter? São muitas, não é mesmo? Pessoas não se tornaram líderes por assumirem um cargo. É exatamente o contrário. São as características e talentos destas pessoas que as tornam líderes capazes. E sobre os líderes e suas equipes, Michael Jordan definiu muito bem quando disse: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Não deixe de conhecer as minhas amigas Ana e Maria, ok? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a Maria e eu vou contar para você um pouco da história da fundação da VEG e seus fundadores, Werner, Egon e Geraldo. A empresa começou na década de 1960 como Eletromotores de Araguá, mudando de nome tempos depois para VEG. Os meus amigos Ana e João também têm boas histórias para contar. As 3 letras de VEG são as iniciais dos fundadores. O seu Geraldo é o G. Natural de Rio do Sul, em Santa Catarina, Geraldo Werdinghaus nasceu em 1932 e era filho de um técnico mecânico alemão. E assim cresceu em meio à graxa e às ferramentas. A convivência com a disciplina de uma ferramentaria foi decisiva para o seu senso de organização industrial. Como era comum naqueles tempos,
Iniciou cedo na profissão, aos 14 anos na empresa da família, lidando com tornos e fresadores. Geraldo aprendeu rapidamente os segredos da mecânica. Produziu muitas das máquinas usadas na oficina da família. Quando Werner e Egon, em 1961, conversaram sobre a possibilidade de fabricarem motores elétricos, eles encontraram em Geraldo a peça que faltava. Seus conhecimentos em mecânica e sua criatividade para solucionar problemas, somado às habilidades dos colegas, ajudaram a tornar a empresa uma referência no Brasil. Ele entrou para a vida política sendo eleito vereador em Jaraguá do Sul em 1992. Foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, iniciando seu mandato em 1995. E elegeu-se prefeito de Jaraguá do Sul, tomando posse em 1997. Você prefere conversar agora sobre o Centro de Treinamento VEG ou sobre inovação? Toque na tela nos botões aqui. A iniciativa de criação de uma escola dentro das instalações da empresa nasceu dos 3 fundadores após uma viagem de negócios à Alemanha, em 1968. Aquela viagem foi inspiradora, pois constataram durante suas visitas às fábricas que elas ofereciam cursos profissionalizantes para jovens. Apenas 7 anos depois da abertura da empresa, nascia um centro de capacitação para seus colaboradores, o Centro de Treinamento VEG, ou simplesmente Centro VEG. Naquela época, Jaraguá do Sul ainda era uma pequena cidade do norte de Santa Catarina e era pouco industrializada, e a maioria das pessoas vivia basicamente da agricultura. Não haviam operários com conhecimento para atuar na indústria. Atualmente, o Centro VEG oferece cursos profissionalizantes de nível técnico, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Existem cursos com a duração de 1 ano, nas áreas de usinagem e montagem eletromecânica, e outros cursos que têm 2 anos de duração, nas áreas de mecânica de ferramentaria, mecânica de manutenção, eletrotécnica, eletrônica e entre outras. Ao frequentar esses cursos, os alunos recebem benefícios, como a carteira assinada, alimentação e assistência médica. Um dado interessante é que 100% dos alunos formados são contratados pela própria VEG. E agora, você prefere falarmos sobre qualidade e precisão ou sobre inovação? Toque na tela nos botões. Mas afinal, o que é inovação? A inovação tecnológica diz respeito principalmente ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos, materiais e testes que visam o aumento da eficiência. A inovação também objetiva a redução de custos, a melhoria da qualidade e a redução da matéria-prima dos produtos. É dessa forma que a empresa fica mais competitiva, conquista novos mercados e se desenvolve, alinhada aos seus objetivos estratégicos, contribuindo para o desenvolvimento global e da qualidade de vida das pessoas. A inovação é uma das características marcantes do modelo de negócio da VEG. Pensar hoje no amanhã de seus clientes e da sociedade é algo que move a companhia. Você prefere agora falarmos sobre o Centro de Treinamento VEG ou sobre qualidade e precisão? Escolha aqui embaixo. A qualidade em uma indústria que trabalha com mecânica, eletricidade e eletrônica refere-se ao grau de excelência dos produtos e serviços oferecidos. Os produtos devem atender a especificações técnicas, com o objetivo de atingir sempre a conformidade. A confiabilidade dos produtos é percebida pelos clientes e pelo mercado nos produtos que funcionam de forma consistente e sem falhas. A percepção de valor dos produtos tem uma relação direta com a segurança em seu uso. Já a precisão é um meio para a busca pela excelência da qualidade através da exatidão nos resultados. A metrologia é a ciência parceira no chão de fábrica, normatizando os procedimentos para garantir e conferir que todas as especificações técnicas definidas no projeto de um produto sejam cumpridas, sejam elas de ordem dimensional, de resistência, de aparência e etc. Tem muito mais pra gente ver juntos. Agora vamos de expansão da VEG, organização da empresa, os 5S.
Toque na tela. A WEG está presente hoje em mais de 100 países. Essa história de expansão começou quando seus fundadores começaram as exportações de motores para países da América do Sul, ainda em 1971. A partir daí, a WEG iniciou uma trajetória de criação de novos empreendimentos em diferentes cidades do Brasil e do mundo. Um exemplo dessa expansão nacional foi a implantação da WEG Transformadores em Blumenau, Santa Catarina, e da WEG Tintas em Guaramirim, Santa Catarina, ambas instaladas durante a década de 1980. A partir de 1989, a WEG começou também sua expansão internacional, criando filiais e fábricas no exterior, tanto para a fabricação de componentes quanto para representações comerciais. Expandir e diversificar os negócios sempre foi a opção que a WEG fez durante seu desenvolvimento, com a difusão de seus valores entre os colaboradores, apesar das diferenças culturais e sociais de cada localidade onde está instalada. A estratégia da WEG tem sido a expansão internacional dos negócios maduros e o desenvolvimento de novos negócios e soluções para um mundo mais sustentável. Existe um sólido compromisso com a transição energética. Isso é evidente em nossas inovações em eficiência energética, energias renováveis, mobilidade elétrica e soluções digitais. Muito bem, podemos seguir falando sobre a organização da empresa, o 5S, ou irmos direto para os pilares da WEG? Com qual dos dois? Você sabe o que é o programa 5S? O programa 5S surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O país vivia em crise e precisava de ações para aumentar a produtividade e voltar a ser uma economia produtiva. Inicialmente, o programa surgiu para melhorar o ambiente produtivo, organizar os materiais, métodos, equipamentos e os colaboradores. Dessa forma, era possível otimizar o espaço necessário para produzir e também reduzir o desperdício na empresa. Atualmente, o 5S evoluiu e é aplicado para melhorar não só a organização física da empresa, mas também seus processos e o controle de qualidade. Vamos conferir o que significa cada S. Seiri, utilização, fazer mais com menos. Seiton, ordenação, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Siso, limpeza e observação. O mais importante que limpar é não sujar. Seikitsu, padronização, padronizar as boas práticas. Shitsuke, autodisciplina, respeito e persistência e comprometimento. Qual assunto você quer agora? A expansão da WEG ou vamos direto para os pilares da WEG? Toque no botão e faça. As respectivas profissões dos 3 fundadores representam justamente os pilares que sustentam até hoje a eficiência e a capacidade de inovação da própria WEG. O eletricista, representado por Werner, se dedicou à concepção do projeto dos motores elétricos, transformadores e geradores. O administrador, representado por Egon, foi responsável pelo planejamento financeiro, elaboração do plano de vendas e distribuição e pelo gerenciamento da empresa. O mecânico, representado por Geraldo, estruturou e viabilizou a fabricação dos equipamentos. Depois de mais de 60 anos de sua fundação, esses pilares permanecem na cultura e no dia a dia da companhia. Se a gente olhar bem, há um pouco de Werner, Egon e Geraldo dentro do coração de cada colaborador WEG. Muito obrigada por sua visita!